O que é pornografia? Alguém já disse que é mais fácil reconhecer a pornografia do que defini-la. De forma geral, podemos dizer que a pornografia é a representação da nudez e do comportamento sexual humano com o objetivo de produzir excitamento sexual. Esta representação é feita através de imagens animadas, filmes, vídeos, fotografias, desenhos, textos escritos ou falados. A pornografia explora o sexo, tratando os seres humanos como coisas e, em particular, as mulheres como objetos sexuais. A palavra pornografia vem do grego e significa literalmente escrever sobre prostituta. Com o tempo, passou a referir-se a qualquer material, escrito ou gráfico, de conteúdo sexual. O termo é usado hoje de forma negativa. A indústria pornográfica que produz filmes, revistas, vídeos e sites na internet prefere usar outros termos, como material adulto. Esta manobra é um eufemismo que visa retirar deste sórdido comércio a pecha negativa que ele possui. É importante, porém, fazer uma distinção entre erotismo e pornografia. Existe um erotismo saudável, que consiste na exploração da sexualidade dentro do casamento. O livro de Provérbios nos traz um exemplo disto. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ão por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, coça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias, porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Provérbios 5, do 15 ao 20. Ou ainda o livro de Cantares de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Cantares de Salomão 1, 2. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Cantares de Salomão 4, do 10 ao 11. Os teus beijos são como um bom vinho, vinho que se escoa suavemente para o meu amado. Deslizando entre seus lábios e dentes, eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Cantares 7, do 9 ao 12. Estas passagens mostram que o Senhor nos criou com sexualidade e que a mesma pode ser explorada e desfrutada dentro do ambiente do casamento. A pornografia é diferente, pois visa o excitamento sexual através da exibição de imagens explícitas de sexo, nudez e órgãos sexuais sem fazer qualquer distinção moral ou levar em conta adultério, prostituição, lesbianismo, além de formas pervertidas de relações sexuais. Perguntas e respostas sobre a pornografia. Por que as igrejas não falam mais deste assunto, já que certamente existem muitos membros viciados em pornografia? Primeiro, porque é considerado como um assunto melindroso de ser tratado em público. Segundo, alguns líderes receiam despertar o interesse das pessoas pela pornografia se começarem a falar sobre ela. Terceiro, pode ser que a própria liderança de algumas igrejas não se sinta autorizada a falar contra isto. Ao final, é dever da igreja orientar seus membros quanto ao ensino bíblico da sexualidade, e nisto terá de encarar a realidade da pornografia entre cristãos. Uma abordagem honesta, firme e bíblica instruirá a comunidade sem despertar curiosidades indevidas. Músicas populares com letras explicitamente sexuais são também consideradas como pornografia? Sim. A letra destas músicas contém convites à relação sexual, expressa os desejos e taras sexuais dos autores, descreve as relações sexuais. É inimaginável que cristãos se divirtam ao som de músicas assim. É lícito a casais cristãos usarem material erótico como revistas e vídeos em busca de maior enriquecimento das relações sexuais dentro do casamento? Não, pelas seguintes razões. Produzirá uma comparação injusta do casal com os modelos que posam e encenam para material pornográfico, abrirá as portas para uma dependência da pornografia,
pois aumentará a tolerância para com este tipo de material. Acima de tudo, se constitui em violação do ensino do Senhor Jesus sobre a pureza das intenções no altar para uma mulher, em Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E também o ensino de Paulo sobre ocupar a mente com coisas aprovadas por Deus, em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É errado fantasiar durante as relações maritais, trazendo à mente imagens de relações sexuais? Sim, conforme resposta dada à pergunta anterior, é uma violação de Mateus 5:28 e de Filipenses 4:8. A pornografia vicia, a julgar pela quantidade de pessoas que consomem regularmente material pornográfico e pela quantidade de cristãos que lutam durante muito tempo para se libertar do hábito de ver pornografia, respondemos que sim. Da mesma forma que fumantes estão conscientes dos males que o fumo causa à sua saúde, porém não conseguem renunciar ao prazer que fumar lhes traz mal, os adictos à pornografia, mesmo conscientes dos males que ela traz para a sua alma e para a sua família, não conseguem com facilidade renunciar ao seu prazer, ainda que pecaminoso. Porque cristãos que sabem que pornografia é danosa e pecaminosa se aventuram ainda a visitar sites pornográficos na internet? A sociedade inclina para o mal, a natureza humana. Sendo homem ou mulher, quando solteiros, os desejos sexuais são grandes e muitos não aguentam e usam de sites pornográficos para satisfazerem suas vontades. Alguns se arrependem depois, outros não. Eu sei que é difícil falar desse tema. Nós temos nossas brigas interiores contra a carne. Às vezes você solteiro fica muito tempo sem sexo porque naturalmente não é casado e acaba que os seus impulsos, como masturbação e pornografia, seja online ou não, aumentam drasticamente e por momento dessa fraqueza, sem nenhuma orientação, você acaba sucumbindo a elas. Depois você diz que vai parar, passa 1 ou 2 meses e lá você está no mesmo lugar de novo, deixando claro que é ignorância dizer que você irá para o inferno por causa disso. O homem peca todo dia, sem mesmo ele saber. Se fosse assim, todos iríamos para o inferno. Mas Deus quer que você tenha uma visão de libertação de cada uma dessas coisas que te assolam no seu dia a dia. Quanto mais você luta contra isso, mais você se afasta. Mas quem não faz nada, sempre irá parar no mesmo lugar. O que caracteriza um cristão viciado em pornografia? A principal característica é o consumo regular de material pornográfico. A frequência pode variar. O que importa é que o cristão, apesar de sentir-se culpado, acaba sempre retornando para mais uma olhada. Não estamos dizendo que olhar uma vez por ano é permitido. Continua sendo pecaminoso da mesma forma, mas não caracteriza o vício. Consumo de pornografia é um problema que afeta somente os homens cristãos? Infelizmente não. Mulheres cristãs também têm sido afetadas e se tornam consumidoras de pornografia. Há um número crescente de mulheres envolvidas. Em tempos recentes, mais e mais mulheres, inclusive cristãs, têm se tornado consumidoras de pornografia pela internet. Se uma pessoa casada está tendo problemas com pornografia, deveria confessar ao cônjuge? Deveria confessar ao cônjuge? Sim. No processo de vencer este hábito pecaminoso, é importante ter alguém, de preferência o cônjuge, a quem prestar contas dos seus atos e pedir orações e apoio. Além disto, consumir pornografia é pecado contra o cônjuge, pois se constitui em adultério. Biblicamente, deveríamos confessar ao cônjuge e pedir-lhe perdão, além de seu apoio e ajuda para vencer o hábito. A linguagem de textos bíblicos que falam das relações sexuais e do amor erótico pode ser considerada como pornografia? Não, pois tratam da sexualidade e das relações sexuais no contexto do casamento, onde estas coisas podem ser expressas com gratidão a Deus. A masturbação é errada? A masturbação é errada porque envolve o uso de imagens mentais, eróticas e fantasias sexuais, violando Mateus 5:28, que condiz: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Dificilmente alguém se masturbaria pensando em coisas sem sentido, como jogo de futebol. Você, sendo solteiro, está desejando pessoas que não têm nenhum tipo de relação com você. Agora, é errado se masturbar pensando na namorada? Alguns dizem que sim, porque você estará pensando em moralidade com ela do mesmo jeito. Alguns dizem que não, se ela concorda e você concorda, e ambos se amam, não tem nada a ver.
O caso é, já parou para pensar que o casamento é a união final do homem com Deus? O casamento te liberta dessas coisas para sempre e te deixa muito mais aliviado, porque não estará fazendo nada em pecado. O sexo com sua mulher será lícito, mas a masturbação não. Quem é casado não vai se masturbar, porque tem a sua mulher e ela tem o seu homem. Mas no namoro não há sexo e sobra apenas a masturbação. A Bíblia nesse ponto não diz a respeito. Ela diz a respeito apenas do ato de imoralidade em relação à masturbação, mas essa imoralidade está ligada praticamente quando a pessoa está solteira, porque estaria desejando pessoas que não têm nada com ela, cometendo assim atos feios de imoralidade. Mas se você tem dúvida se é ou não pecado, é melhor não fazê-lo, como diz em Romanos. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Como evitar e libertar-se da pornografia? Não precisaremos de argumentos sociais, médicos e psicológicos para justificar a necessidade de evitarmos e nos libertarmos da pornografia, tais como AIDS, destruição familiar, vício, desvio financeiro para esse fim, a falta de segurança e higiene nos locais destinados a esse fim, entre muitos outros. Acreditamos que as razões bíblicas nos são suficientes para dizermos não, mas que tenhamos de lutar contra a nossa própria vontade e nosso próprio coração. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, são as palavras de Cristo para a nossa reflexão. Uma vez que entendemos que a nossa natureza pecaminosa nos impulsiona para o mal, como em Romanos 3, do 10 ao 12, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Temos que buscar meios pelos quais possamos não sucumbir às muitas tentações que nos sobrevirão, cientes de que não nos vem tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação nos proverá também o livramento, de sorte que podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13. E ainda, naquilo que ele mesmo, Cristo, sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2, 18. Tais promessas de Deus são como lenitivo para a alma. Mesmo que o salário do pecado seja a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Confiados nessas verdades, ficamos fortalecidos para lutar contra as nossas concupiscências e fazer a vontade de Deus, pois Ele é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Judas 24. Ao final do nosso estudo, concluímos que a pornografia é um mal que deve ser enfrentado e combatido. Na descrição do vídeo tem um link com 20 dicas para se afastar da pornografia. Que Deus os abençoe.